Obrigado, pastor. Obrigado, gente. Que bom estar com vocês aqui. Fico muito feliz de convite, poder estar com vocês. Eu tenho saído algumas vezes na semana de avivamento para estar em algumas cidades. Não é nem para supervisionar nem nada, é para me alegrar e ver o que Deus está fazendo em cada cidade pelo Brasil. Hoje, o mesmo culto que estamos tendo aqui está acontecendo em mais 30 cidades pelo Brasil afora, gente. Semana que vem vai acontecer em mais algumas cidades que preferiram fazer na última semana de julho por causa de eventos da própria cidade ou das igrejas. Então, mais 5 cidades fazem semana que vem esse movimento. Mas nós já estamos, como semana de avivamento desse projeto de unidade, em 110 cidades, 12 países, mas apenas 45 cidades fazem a semana de avivamento, esse evento que fazemos aqui hoje também. Porque a unidade, meu irmão, ela não começa com um evento, ela começa na mesa, ela começa com amizade, e essas cidades estão começando a trabalhar para que os pastores da cidade se tornem amigos uns dos outros, e assim que se tornem amigos, ou melhor, a palavra de Deus que não é amigo, é irmão em Cristo Jesus, aí eles podem realmente sonhar e ter um evento, juntando as igrejas, aquela coisa toda. E aí para ter estádio, então, como já teve em Curitiba, aí tem que ter uma irmandade mais forte ainda, porque mexeu no bolso, meu irmão, o negócio fica mais complicado, né? A coisa fica mais difícil. Mas queria agradecer pelo convite. E, pastor, tem um problema que não contaram quando falaram para o senhor que eu ia pregar aqui hoje. Toda igreja que eu prego, eu me torno intercessor da igreja, pastor. Que problema sério um negócio desse, né? Então, você lembrar que tem um pastor de Curitiba lá orando por essa igreja Batista da Luz aqui, possa crescer, expandir. Em pouco tempo a faculdade aqui, que já não é mais faculdade, a igreja vai ficar cada vez mais bonita em nome de Jesus aí, e a igreja vai avançar cada vez mais. Amém, gente? Eu tenho pastoreado há 15 anos lá na PIB de Curitiba, trabalhei muito tempo com os universitários, com os jovens, hoje sou pastor da juventude da PIB de Curitiba. Lá hoje está rolando os cursos normais também, com uma equipe nossa de pastores lá trabalhando, super legal também. E além disso, trabalhando aí também esse projeto de unidade da SDA, né? Perguntam para mim se eu sou fundador, sou líder, sou nada, eu sou só embaixador, porque embaixador só faz aquilo que o nosso Senhor pede para a gente fazer e divulga a unidade para onde a gente passa, né? Isso é uma maravilhosa coisa, porque a responsabilidade nem é nossa, porque quem desenvolve, quem é o Senhor e trabalha a unidade é o Espírito Santo de Deus que traz unidade entre nós, amém? Queria trazer essa mensagem para você hoje aqui, gente, para falar de um tema que tem muito a ver com o que Deus está fazendo através das igrejas. A gente vai falar um pouquinho sobre unidade. Você que gosta de anotar sermão, pode anotar a mensagem aí já de hoje, é: igreja não se faz no singular. Não tem como igreja crescer se a gente não caminhar junto, não desenvolver coisas novas aí juntos, porque o Senhor trabalha através da unidade do Espírito Santo, através de cada um de nós. Quando a minha primeira filha nasceu, foi muito interessante, porque quando chega o primeiro filho numa casa, gente, você começa a ler, antes da chegada, todos os livros possíveis, para você tentar entender como é que você vai cuidar de uma criança, você não tem experiência de nada. Como é que vai ser esse negócio? Não vai ter mais enfermeiro, não tem mais médico, nem nada assim. Eu fiz um monte de curso, eu li um monte de livro, minha esposa também, até chegar a hora que a gente chegou para casa com a criança. E a gente percebeu que a gente não sabia era nada. E foi interessante, porque no segundo mês dela lá em casa, teve uma madrugada, meu irmão, que ela chorou 3 ou 4 horas seguidas. E eu não aguentava mais. Eu estava orando, estava em jejum, orava sentado, orava em pé, orava ajoelhado, não tinha mais o que fazer com aquela criança, estava clamando, intercedendo. O Batista até ficou pentecostal, sapateando para ver se resolvia, mas nem isso resolveu, meu irmão. E aí eu estava desesperado. Já tinha tentado de tudo que os livros me ensinavam também. Era a bolsinha de semente que esquenta no micro-ondas lá, um ofurô, massagem, tudo que podia fazer. E aí eu lembrei que uma enfermeira no hospital falou assim: olha, se algum dia a criança chorar muito, mas eu não acreditei, porque eu tinha lido os livros. Você colocar a criança bem perto do coração do pai ou da mãe, ela ouve os batimentos do pai e da mãe, lembra do tempo do ventre e tem uma tendência de voltar a parar de chorar. Olha que coisa maravilhosa. Aí falei: para quem tentou de tudo, o que custa tentar mais isso daí, né? Coloquei ela no meu colo, ela foi se acalmando e parou de chorar. Na mesma hora, o Espírito Santo de Deus me visitou e falou assim: você é igualzinho a tua filha. O que você está mais precisando é voltar para o meu colo e alinhar o teu coração com o meu coração. E hoje eu vim aqui nessa casa, nessa igreja, com tantas igrejas representadas, para alinhar o teu coração de volta com o coração do próprio Deus. Fazem anos que eu faço uma oração na minha cidade. A cidade de Curitiba não é uma cidade tão expressiva no meio evangélico nacional ainda. E eu oro assim: Senhor, nos dá essa cidade por louvor da tua glória. Faz muitos anos que eu faço essa oração, no tempo de secreto. Mas uma vez eu estava orando por isso, e Deus falou assim: olha, Lucas, eu não posso dar essa cidade nem para você, nem para a tua igreja, nem para os pastores dessa igreja. Eu quero dar essa cidade, mas eu só posso dar essa cidade quando os meus filhos aprenderem a trabalharem juntos uns com os outros. É impossível uma igreja só alcançar uma cidade, meu irmão. A gente só vai alcançar cidades inteiras para Jesus quando nós aprendemos a trabalharmos juntos uns com os outros.
É como se Deus estivesse olhando lá de cima para nós aqui, dizendo assim, olha lá, não é que os meus filhos pararam de brigar, pararam de discutir, pararam de dividir, pararam de se estranhar, eu posso derramar mais bênção sobre eles agora, olha que coisa linda. Mas, meu irmão, é tão difícil a gente falar sobre unidade, porque a gente sabe que a gente tem que trabalhar juntos, e sabe que tem que caminhar uns com os outros, mas nós somos tão complicados nessa área. Nosso ego fala mais alto, muitas vezes é difícil caminhar com alguns irmãos, são complicados, que estão junto com a gente, mas para falar de unidade, meu irmão, eu preciso mostrar para você e ressaltar a nossa divisão, e vou falar só do Rio de Janeiro, que nem vou trazer coisas do resto do Brasil, para você ter uma ideia. Só para você que está curioso para ver o que tem na sacola aqui, não é porque o curitibano veio para o Rio e está com medo de ser assaltado, tá, gente? O pessoal fica preocupado aí, né? Que os caras falam que os caras vêm do sul lá, né? Gente, tem alguém, por um acaso, que torce para um time com esse aqui, ó? Tem gente aí? Tem? Pastor, parentes da mensagem, gente. Pastor, me falaram esses dias que no mês passado o Vasco era o maior do Rio, porque os outros estavam viajando, né? É verdade ou não? Então tá bom, é verdade, tá. Deixa eu ver se tem mais aqui para vocês. Vamos ver se tem gente nesse lugar, não sei se vai ter. Tem tricolor aí, não? Tem? Ixi. Olha, tá mais forte já, né? Já tem mais tricolor do que vascaíno. Vamos embora. E agora? Tem ou não tem? Tem Botafogo? Que isso, hein, gente? Tá, empatou, né? Tá bom já, gente? Tá bom? Vamos para a palavra aqui. Você pode abrir a sua Bíblia? Não, brincadeira. Esse cara fica bravo, né? E esse aqui, tem alguém, não? Dizem que é nação que fala, não? É isso? Gente, é impressionante. Flamenguista tem em todo lugar, gente. Não é possível o negócio. Parece praga. Que negócio diferente. É verdade, né? É verdade, né? É no Brasil inteiro, gente. Até lá em Curitiba, no frio, os caras resistem ao frio também de Curitiba e ficam lá em Curitiba, gente. É impressionante um negócio desse. Até fazer um parênteses na mensagem aqui, o rapaz aí que está trabalhando na parte da iluminação, passa no RH depois falar com o pastor que é botafoguense, né? Mas vamos lá, gente, para a mensagem aí também, tá bom? Sabe, é tão interessante porque só com o futebol que eu trouxe aqui, a gente já vê que a gente é tão dividido. Já pensou? O Senhor trabalha na nossa vida um nível de unidade que temos entre nós, porque, segundo a palavra de Deus, a gente vai ver que a gente precisa aprender, como corpo de Cristo, a se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, né? Se entristecer. E você que é flamenguista, você fica feliz quando o Vasco ganha? Depende de que. Pode ser em algumas situações, não, mas, né? É que está difícil ganhar também, né? Não está fácil também, né? Vamos dar um exemplo. Você que é flamenguista, você fica triste quando o Vasco perde? Fica feliz, não fica? Mas não é teu irmão em Cristo? Opa! Vamos agora para a profundidade da palavra, da mensagem, e vamos restaurar a unidade e alinhar o teu coração ao ponto de um dia você ficar feliz quando o teu inimigo está vencendo. Vamos lá. Abra a tua Bíblia aí, gente, o livro de 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 até o versículo 22. Enquanto você procura aí, só vou te dando um panorama aqui do texto todo. E sabe, a unidade do corpo de Cristo é uma coisa extremamente importante, mas extremamente difícil de lidar. E a carta aos 1 Coríntios, Paulo vai ressaltar a divisão que havia no corpo de Cristo naquela igreja. E algo extremamente complicado estava sendo alertado por Paulo na carta de 1 Coríntios. A igreja estava segregada, dividida, afastada, pessoas estavam se colocando com nomes diferentes. Alguns diziam, sou de Paulo, ou sou de Apolo. Tinha os flamenguistas, os vascaínos, os botafoguenses, né? E por aí vai. E vários outros times e facções dentro da própria igreja. E estavam começando a se achar um pouco mais do que os outros. Coisa que flamenguista faz bastante. Mas voltando para a mensagem, enquanto alguns falavam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, o que Paulo estava era desesperado nessa carta, falando, gente, não tem a ver com isso. Não é dessa maneira. O corpo de Cristo precisa caminhar junto. Já vou pensar que, inclusive, eu vou falar aqui 1 Coríntios capítulo 11, e o capítulo 12 fala sobre o quê? O corpo de Cristo. Como a gente aprende a caminhar junto, de verdade. E sabe, Paulo vai falar que nós fazemos assim, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4, que nós estamos agindo segundo o padrão dos homens, e não segundo o padrão de Deus, meu irmão.
E é interessante porque essa carta vai mostrar para nós que quando nós trazemos divisões, afastamentos, nós somos desaprovados por Deus. Acompanha comigo aqui a leitura. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Primeiro, eu ouço que há divisões entre vocês, quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu o creio. Suponho que seja necessário haverem divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que os elogiem? Certamente não os elogiarei por isso. Até aqui. Senhor, nos visita nesse tempo. Nós damos liberdade ao Senhor a trabalhar os nossos corações, a falar, Deus, com a nossa razão, com as nossas emoções. Mas queremos ouvir, Deus, uma palavra que vem diretamente do Senhor. E pedimos, Senhor, se revela de maneira singular para cada um de nós aqui. Examina os nossos corações, vê se existe algum tipo de divisão, algum tipo de caminho mau, algo que precisamos alinhar, acertar, para que o Teu reino possa avançar ainda mais e nada venha a impedir esse avanço e que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós hoje aqui. Essa é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui nos ensina sobre a aprovação de Deus para uma igreja em meio à unidade. E hoje eu quero aprender com você aqui alguns princípios que revelam quão importante é uma igreja aprender que igreja não se faz o singular. Nós precisamos aprender a trabalhar juntos uns com os outros. Até porque, na verdade, a palavra de Deus vai dizer que a igreja é uma família. Sabe o que está dizendo? Quando uma cidade é dividida, ela é desaprovada por Deus. Quando uma igreja é dividida, ela é desaprovada por Deus. Quando uma família está dividida, ela também é desaprovada por Deus. Porque o que o Senhor quer é restaurar a unidade através do seu Espírito com cada um de nós em cada uma dessas esferas. Primeiro princípio que o texto nos mostra aqui, gente, é que a igreja ela se reúne, sabe para quê? Para melhorar. É interessante porque o versículo 17, no finalzinho dele, vai dizer: quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. E é interessante que quando eu estava lendo esse texto, esse foi um dos versículos que mais falou ao meu coração, porque quando a igreja que deveria se reunir para melhorar, ela está piorando as pessoas, está fazendo coisas que não deveriam estar acontecendo, e a pessoa se sente mal no corpo de Cristo, tem alguma coisa errada? Porque a palavra de Deus nos mostra que uma igreja deveria se reunir para melhorar, impulsionar, fazer com que as pessoas pudessem crescer na própria vida, não só na espiritualidade. Mas é interessante, porque o versículo seguinte, o versículo 23 de 1 Coríntios, capítulo 11, vai falar sobre o texto da ceia do Senhor, onde Paulo está nos mostrando como realizar a ceia. E a ceia do Senhor fala sobre unidade. Tanto que quando nós realizamos a ceia numa igreja, como o corpo de Cristo, nós fazemos a ceia junto com os nossos irmãos, e vai dizer, em primeiro lugar, sonda teu coração, vê se há em você algum caminho mau. E além disso, vai dizer, se você tem alguma coisa contra o irmão teu, não toma ceia, vai e resolve os teus BO, depois você volta para a comunhão da igreja através da ceia do Senhor. Meu irmão, se isso fosse verdade, acontece na nossa igreja hoje em dia, ia ser maravilhosa as nossas igrejas, ia estar com muito menos problema, muito menos fofoca, muito menos com divisão, com tanta coisa complicada tem sido resolvida, mas a gente vai empurrando com a barriga, porque a gente não quer resolver muita coisa. Mas a grande verdade com relação a isso, é que o problema com relação a melhorar tem a ver com crescimento. Sabe qual é o problema? Muitos de nós, como indivíduos, como crentes aqui hoje, ou até como igrejas, sabe qual é o problema? A gente não quer crescer. Sabe por quê? Crescer dói. Crescer incomoda. Crescer tem a ver com se você está crescendo ainda em altura, né? Questão física. O que acontece? Você é adolescente, vai crescendo, o cara vai perdendo as roupas, né? Vai ficando aquelas calças curtas, camiseta curta, tem que trocar. Chega uma fase, depois você para de crescer em altura, e um outro problema, você começa a crescer em largura, meu irmão. Amplitude, né? Digamos assim. E aí vai ficando também complicado, porque a roupa não cabe mais. E incomoda, por quê? Meu irmão, você está crescendo. Podia crescer um pouquinho menos nesse caso, mas você tem que trocar o armário. E vai ficando aquele negócio complicado, gera um sentimento ruim na gente. E agora como igreja, eu não sei se é só em Curitiba que acontece isso, que o povo gosta de vir na igreja e tem a tendência de querer sentar sempre no mesmo lugar.
não sei se é coisa de carioca também, só coisa de curitibano. Tem uns irmãos lá na igreja que até perguntaram uma vez para um pastor nosso lá, se podia comprar a cadeira dele para ser só para ele sentar, meu irmão. Você está entendendo um negócio desse? Tinha uma campanha para colocar as poltronas na igreja. Aí tinha um valor, cada poltrona, o pessoal entrou para ajudar nas ofertas e tal. E um irmão lá perguntou, tá, mas se eu der esse valor, pode pôr a plaquinha com o meu nome naquela cadeira lá? Porque ele queria chegar na igreja e está com o lugarzinho reservado, meu irmão. E tem gente que é tão metódica, que se tiver alguém sentado, tem gente que vai embora. Você está entendendo? Gente, que crente complicado, um negócio desse, né? Mas sabe, crescer, gente, tem a ver com mais campanha. Crescer tem a ver com você não conseguir parar o carro tão perto da igreja como você parava antes. Crescer tem a ver com ter mais cultos, mais trabalhos, mais situações que Deus está trazendo para a nossa vida. Mas tem gente que prefere estar acomodado. Até onde nós já chegamos, já está bom, pastor. Já está tão legal, vamos só fechar a porta, ficar só esse grupo aqui. Meu irmão, perdeu o propósito. Uma igreja que está assim, é melhor fazer uma anatomia, na verdade, porque ela já morreu. Porque, na verdade, o que nós precisamos é lembrar que, como igreja, nós nos reunimos para crescer, para melhorar, para alcançar mais pessoas, para fazer com que a gente possa melhorar também uns com os outros. Mas, muitas vezes, o que nós não queremos é isso. Porque a gente não quer crescer. Não sei se aconteceu com você, pelo menos aqueles que têm uma altura um pouquinho acima de 1,5, 1,5 m talvez aí, né? Dor de crescimento na adolescência. Alguém teve aí, não? Meu irmão, eu tinha umas dores de crescimento na canela, que negócio complicado, nas madrugadas. Minha mãe inventou uma mandiga que colocava um pano com álcool na perna, não resolvia nada aquele negócio lá, gente. Mas ela colocava mesmo assim, psicológico pelo menos ajudava, né? Mas, gente, doía. Por quê? Crescer dói, muda a estrutura, muda o nosso conforto, mas faz a gente melhorar e crescer na vida. Sabe o que acontece com um pastor? Todo pastor, quando prega, o desafio dele não é nem fazer o sermão, que já é um processo diferente, né? Buscar no secreto, entender, estudar, ou pregar a mensagem, ou depois da mensagem, conversar com as pessoas. O maior desafio, a maior provação de um pastor é depois que ele prega um sermão, ele vai entrar no carro, a esposa senta do lado e ela pega um bloquinho de anotações com todos os erros de português, erros teológicos, situações que ele foram mal colocadas, histórias que ele não podia contar na igreja, mas ele contou mesmo assim, que a mulher está querendo falar para ajudar ele a crescer. É na verdade, acontece com muito pastor aí. E aí, lá em casa é a mesma coisa. E muitas vezes, quando acontecia isso, eu falava assim, amor, hoje não, hoje eu estou cansado, vamos falar sobre isso outro dia. O culto foi pesado, teve um negócio diferente lá e tal. Mas eu comecei a perceber que eu fazia isso todas as vezes. Sábado após sábado, que eu falava para ela, amor, vamos ver depois. Sabe o que eu estava dizendo para ela, na verdade? Eu não quero crescer. Eu não quero ser confrontado com os meus erros. Eu não quero ser confrontado com as minhas falhas. Eu não quero perceber coisas que estão erradas na minha vida, ou de pessoas que estão muito próximas a mim, que querem o meu bem, como é a minha esposa, porque ela não faz para criticar, ela faz para te ajudar a crescer. E é a mesma coisa no corpo de Cristo. Por isso, quando nós nos reunimos como igreja, temos líderes, discipuladores, pessoas próximas a nós, que nós damos essa liberdade, é importantíssimo. Pessoas que podem olhar para a gente e falar assim, meu irmão, se você continuar esse caminho aqui, ó, lá na frente vai dar ruim. Então, na hora de você ajustar a rota, na hora de melhorar nessa área, ou naquela. Tem alguém, meu irmão, exercício de pessoas inteligentes, tá? Não fala para você não passar vergonha, só pensa. Tem alguém que você tem dificuldade de lidar na tua igreja? Não sejam tão sinceros nas expressões faciais, que bom que só eu estou vendo aqui, né? Não fala, para não ficar ruim. Você já parou para pensar que, de repente, algumas dessas pessoas são difíceis de lidar? Deus colocou na tua igreja, na tua vida, para te ajudar a crescer, meu irmão. Ô, Senhor, misericórdia. Glória a Deus, meu irmão. Só que a gente o que a gente faz normalmente quando tem difícil? A gente simplesmente deixa ela de canto e vai tocar a nossa vida. Porque a gente quer pegar o atalho, a gente não quer ter trabalho, não quer ter problema, não quer ter dor de cabeça. Eu fico pensando, Jesus não quer ter dor de cabeça e tinha escolhido os 12 mesmo lá. Ou 12 discípulos difíceis, né, gente? E sabe, a gente está fugindo porque a gente não quer crescer. Porque crescer dá trabalho. Crescer tem a ver, sabe com o quê numa igreja? Tirar carrapato de ovelha, resgatar a ovelha que fugiu, perdoar os nossos irmãos que nos ofenderam e talvez nos machucaram muito no passado. Mas quando você faz isso, sabe o que acontece? Você cresce, meu irmão. E o Senhor tem levantado muitas pessoas para resolver problemas antigos do passado, mas a gente não quer resolver, porque tem a ver com uma humilhação nossa, tem a ver com a gente se rebaixar, tem a ver, sabe com o que tem a ver? Lavar os pés dos nossos irmãos. Porque, afinal de contas, a Bíblia vai dizer que Jesus lavou o pé dos 12, inclusive daquele que o traiu.
E ele já sabia que ia ser aquele que atraía ele. Mas a gente não quer lavar o pé de algumas pessoas. A gente quer ser seletivo, a gente quer escolher de quem a gente pode ou quem a gente quer lavar o pé de verdade. E sabe, será que a gente está tão preocupado realmente com as ovelhas, com o povo que Deus colocou na nossa responsabilidade? Ou simplesmente com aquelas que são mais próximas a nós, que a gente tem mais afinidade? Meu irmão, o evangelho não tem a ver só com afinidade. O evangelho tem a ver com o povo de Deus que está sendo alcançado nessa terra, em nome de Jesus. Mas a gente prefere não ser confrontado com essas coisas. Sabe, existem muitas coisas nos trabalhos das nossas igrejas que trazem mais reconhecimento para a gente. E a gente normalmente prefere estas coisas do que ter que ir lá em algum lugar que ninguém está vendo para resgatar alguém que está precisando de ajuda. Outro dia eu estava num evento da Semana de Avivamento em Curitiba, alguns anos atrás, em uma das igrejas que a gente estava realizando o evento, cada igreja tem a sua particularidade. Naquela igreja tinha algumas cadeiras na frente que estavam reservadas para a equipe pastoral só daquela igreja. Mas o evento era de fora, o pastor da igreja me chamou para sentar ao lado dele, só que quando começou o culto, ele foi abrir o culto de unidade lá de Curitiba, e aí eu estava lá paradinho e chegou uma senhora do meu lado, que carinhosamente eu chamo de tia do coque, que chegou do meu lado e falou assim: vocês não podem sentar aqui, essas cadeiras são exclusivas, só dos pastores dessa igreja. Eu tentei explicar para ela, não queria entender, mas o pastor voltou, ficou do meu lado, então estava salvo, tudo bem, né? Resolvido. Chegou o momento das ofertas do culto. Quem subiu para fazer as ofertas, meu irmão? O pastor da igreja. Quem voltou do meu lado? A tia do coque. Eu já falei, isso não pode. Aí eu, tá bom. Fui lá para o fundo, a igreja estava lotada, não tinha lugar para sentar mais em lugar nenhum na igreja. Fiquei no meio da galera. Só que naquela época eu fazia a parte de trazer para os pastores o que eles tinham que falar, quem que fazia o próximo momento, aquela coisa toda. Então eu tinha que ficar saindo toda hora, incomodando um monte de gente para ir lá, né, falar com o pessoal que estava mais na frente. E aí eu estava lá no meio dos louvores, bravo com Deus. Falei assim: Deus, eu não busco primeiros lugares, mas estava tão mais fácil para mim trabalhar ali. Por que eu não posso ficar ali? Qual que é o problema? Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, estou aqui servindo o Senhor só. Quem não falou isso já, né? Eu sei, você também não é fácil. E aí, estava lá no meio dos louvores e senti Deus falando comigo. Eu estava murmurando, essa era a verdade. O pastor murmura também às vezes, tá, gente? Está tudo certo. E aí Deus me visitou e começou a falar comigo assim: 10 para 1. Eu falei: 10 para 1, Deus? 10 para 1 o quê, Deus? O que tem 10 para 1? 10 para 1 eu não sei, Deus. Eu lembro de 7 a 1 e todo brasileiro detesta lembrar dessas coisas. Mas 10 para 1? Aí ele falou assim: olha na minha palavra onde tem 10 para 1. E tem. Onde que tem? O Senhor Jesus curou 10 leprosos, um voltou para agradecer. E aí o Senhor falou assim para mim: Lucas, se a minha taxa de reconhecimento é 10 para 1, quanto é que você acha que é a tua? Eita, melhor ficar quieto, né, meu irmão? Ou se obedeça, Senhor, vou voltar a trabalhar, o que precisar, estou fazendo, não tem problema. Mas sabe, a gente procura muito, na verdade, algumas vezes os primeiros lugares, ou simplesmente o reconhecimento, mas a palavra de Deus diz que a igreja se reúne para melhorar. E até essas palavras duras que recebemos do Senhor nos ajudam a melhorar, para lembrar quem a gente é de verdade em nome de Jesus. Segundo, você que está anotando aí, a igreja se reúne para buscar unidade. Versículo 18 e 19 diz assim, ó: primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haverem divisões entre vocês, para que se reconheçam aqueles que são aprovados. Paulo sabia que a igreja de Corinto era uma igreja complicada, meu irmão. Afinal de contas, os corintianos causam problema no reino de Deus faz tempo. E sabem, ele vai dizer que haviam divisões no corpo de Cristo, e essas divisões revelavam aqueles que eram aprovados daqueles que eram desaprovados por Deus. E que interessante, porque a história da humanidade ela é repleta de divisão, mas a história da igreja de Jesus Cristo não deveriam haver divisões. E eu acho interessante porque como humanidade, gente, a gente não concorda com tanta coisa. Para pensar um pouquinho, como é que é o padrão de medidas, de mensuração? Aqui no Brasil, centímetro, metro, né? Os gringos, gente, polegada. Que polegada, meu irmão? Polegada, é o dedão de quem que mede esse negócio, gente? Que negócio complicado. Nem direção, tem alguns países que é direito, o lado esquerdo. Gente, que negócio difícil. Mão inglesa, meu irmão, que negócio estranho. E aí vamos falar das igrejas, então? Olha só as divisões. Não vou nem entrar em questão de denominação, prática de culto. Vamos falar do louvor, dos levitas. Gente, as igrejas do Brasil ficam esperando surgir uma nova música gringa, de uma igreja grande de fora, relevante, e ficam brigando para ver quem vai fazer a primeira versão da música. E aí cada igreja faz uma versão um pouquinho diferente, e quando fazemos um culto de unidade, dá ruim, porque cada um quer cantar do seu jeito, e muda as palavras. É ou não é verdade, gente? A gente é complicado mesmo. Mas sabe, muito mais, não tenho nada contra versões de música, tem músicas maravilhosas, mas sabe qual é a minha oração?
Senhor, cadê as músicas do Brasil que o Senhor está gerando em cada igreja brasileira, que vai começar a invadir não só o Brasil e para fora, para uma nova fase das igrejas do Brasil, de produção de canções, de teologia, de livros, publicações, materiais, que vão invadir essa terra em mais lugares. Mas sabe, a gente é muito dividido. E a igreja se reúne para buscar unidade. Mas aqui no texto é interessante porque Paulo vai falar que nessa carta a igreja deveria reunir para buscar unidade através da ceia, mas na igreja primitiva, em Atos capítulo 2, versículos 42 e 46, vai mostrar que quando a igreja se reunia, eles tinham também uma refeição junto com a ceia, e essas refeições eram chamadas de refeições ágape, ou refeições do amor, para demonstrar amor uns com os outros, dividir, partilhar os alimentos. Aqueles que tinham mais posse ou tinham mais recursos, traziam até mais para aqueles que não tinham tantas posses assim, e todos se alimentavam juntos, porque a igreja é algo tão interessante, porque é o único lugar na face da terra onde não tem problema com classe social, e todo mundo pode cooperar, e todo mundo é igual. Olha que coisa interessante, meu irmão. Mas na igreja de Corinto isso não estava acontecendo. As refeições ágapes não tinham mais nada a ver com amor, e estavam simplesmente trazendo divisões e meias refeições naquele tempo. E sabe, algo interessante para comparar a unidade é o casamento. Tem alguém que está solteiro aí, só para ter uma ideia? Senhor, abençoa os meus irmãos. Olha para o lado, irmão, agora é a hora, brincadeira. Não precisa tanto, menos, né? E é interessante porque o solteiro é definido por aquilo que não tem, né? Não é verdade? Mas tem algo muito mais precioso que é a presença do Senhor Jesus, que vai ser de completo, e um dia Deus vai honrar, meu irmão, e vai receber sim aí, em nome de Jesus, amém? Mas olha que interessante, quando você é solteiro, você conjuga a tua vida na primeira pessoa do singular. Eu quero, eu não quero, eu vou, não vou, por aí vai. Quando você casa, fica a dica pastoral, para quem não vive ainda assim, já é casado, ou quem vai casar um dia, em nome de Jesus, você começa a conjugar na primeira pessoa do plural. É nós não queremos, nós vamos, né? E aí o pessoal me chamou de jogar futebol, tive que responder assim, nós não queremos jogar futebol hoje. Sabedoria, meu irmão. Presta atenção, ó, fica aí a dica já. Mas sabe o que é interessante? Quando no casamento a gente conjuga dessa maneira, se o casamento não está dando certo, não é um que está errado, o outro é nós estamos errados. Nós falhamos, nós nos esquecemos, nós ganhamos, nós vencemos, e por aí vai. E sabe, com a igreja é a mesma coisa, porque a igreja se conjuga no plural, não no singular. E aí, quando alguém de uma outra igreja, de uma outra cidade, acontece um escândalo, sabe o que acontece? Nós caímos. O reino do Senhor foi envergonhado. Eu posso não conhecer aquela pessoa, mas nós erramos. Você está entendendo? Mas o problema é que a gente está muito mais preocupado, não em buscar unidade, mas tentar defender a nossa fé, para dizer que alguma pessoa que fez algo errado por aí no Brasil ou afora, não nos representa. E a gente não aguenta os nossos dedos nas redes sociais, porque tem que postar alguma coisa para cancelar alguém, falar mal de alguém e deturpar ainda mais o Evangelho. Vou te contar um segredo, meu irmão. O Senhor Jesus não precisa ser defendido. Ele sabe muito bem se defender sozinho. Sabe o que ele precisa? Ele precisa ser vivido. E a gente fica tentando defender o Evangelho a qualquer custo, e trazendo mais vergonha para o nome de Cristo, e só ressaltando cada vez mais para o mundo o quanto a igreja de Cristo é dividida. E quando Paulo mesmo vai dizer em outra carta que o que deveria distinguir ou fazer com que nós pudéssemos ser conhecidos pelos de fora era o amor, a maneira como nós amamos uns aos outros, servimos uns aos outros, deveria ser tão constrangedora que as pessoas de fora iam perceber e querer viver como a gente vive de verdade. Mas infelizmente as divisões têm realçado coisas muito mais diferentes do que isso. E sabe, vivemos uma fase muito complicada no cristianismo, porque nós queremos o fogo, mas não queremos perdoar o nosso irmão. Queremos o avivamento, mas não queremos arrependimento. Queremos evidência, mas não queremos o secreto. Queremos despertamento, mas não queremos nos despertarmos para pregar para os nossos vizinhos. E sabe, é tão interessante porque quando a gente fala de unidade, a unidade só acontece quando a gente enxerga o nosso próximo como Jesus enxerga. Eu acho interessante a passagem de Atos, capítulo 1, versículo 8, onde o Senhor vai falar sobre o avanço do Evangelho, e recebereis poder, Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Agora, para pensar um pouquinho sobre os samaritanos, que naquela época, entre os judeus, eram como se fossem praticamente inimigos realmente, eles não se davam. Mas se eu voltar no passado, na história, eles eram dos nossos, e depois da divisão dos reinos, depois de um tempo foram se afastando cada vez mais, e gerou inimizade. Mas, meu irmão,
eles não são nossos inimigos. Originalmente, eles são nossos irmãos. Se nós temos o mesmo pai, nós não somos irmãos? E sabe, quando nós olhamos aquele que outras pessoas, o mundo nos mostra como inimigos, como Jesus olha, a única solução é olhar essas pessoas como os nossos irmãos. E que o nosso irmão ninguém mexe, só a gente. É ou não é verdade? Sabe como é que você resolve conflitos que está faltando unidade, situações divididas numa igreja? Ou você está dividido com alguém? Você ora mais por essa pessoa do que por você. Você vai começar a dar presente para essa pessoa, vai começar a amar essa pessoa, porque não tem a ver com aquela pessoa, tem a ver com você. Deus quer fazer você crescer, quer trabalhar no teu coração para você começar a amar. Deixa eu contar um negócio. Você não tem o direito de liderar quem você não ama. Ministério não tem a ver com evidência, meu irmão. Unidade e celebridade não combinam. Posso continuar pregando? Tá bom o negócio aí, gente? Que isso, hein? E sabe, lá em casa, com as minhas filhas, uma filha de 5, uma de 3, e em dezembro chega a nossa terceira filha aí, em nome de Jesus. Tem um armário no quarto nosso, lá do meu da minha esposa, que eu guardo alguns presentes, coisas familiares, coisas antigas, que não tem a ver com valor financeiro. São coisas que se eu der na minha menina de 3 anos, ela vai quebrar, a de 5 também, porque elas não têm maturidade para lidar com algumas coisas ainda. Eu guardo lá, e a minha maior vontade como pai era entregar tudo de uma vez. Mas vai perder, vai quebrar e vai frustrar os dois lados. Então eu guardo lá e eu estou ansiosamente aguardando para o momento em que minhas filhas vão alcançar maturidade para ganhar esses presentes. Mas sabem, quando eu penso dessa forma, eu penso da mesma maneira como Deus olha para a gente. O Pai está lá em cima, olhando todos nós aqui e percebendo se nós chegamos a um nível de maturidade, porque unidade e maturidade caminham juntos. Ao ponto de Deus, que quer derramar bênçãos e entregar presentes sobre nós, nossas igrejas, nossas vidas, perceber que a gente parou de brigar, parou de se desentender. Gente, tem nada que entristece mais o coração de um pai do que ver seus filhos brigando. E quando um pai percebe que os meninos alcançaram maturidade, estão se dando bem, estão começando a brincar junto, sem ficar desentendendo, isso alegra o coração do pai, meu. Qualquer pai, gente. Você está entendendo? É a palavra para os pais que estão aqui e para você que é filho, para de brigar com o teu irmão também, meu irmão. Ou com a tua irmã, que seja. E sabe, o problema é que muitas vezes não é só a nossa casa ou a nossa igreja está dividida. É o nosso coração, a gente está dividido com Deus, porque a gente não está alinhado com Ele. O Senhor está no mesmo ritmo sempre e a gente está desalinhado. Porque a gente não está no mesmo ritmo daquilo que Deus está fazendo, porque estamos construindo o nosso próprio reino do que o reino de Deus nessa terra. Outro dia me chamaram para fazer um evangelismo com a galera lá da igreja. Tem um ministério chamado One Streets, que é a galera do evangelismo. A gente faz depois do culto, vai para algumas praças da cidade de Curitiba para fazer evangelismo e ensinar os meninos a evangelizar. Gente, está ali, está um tempo muito legal. Está tendo lá, cada culto está levando 200 meninos para a praça para evangelizar uma galera em praça de Curitiba. Tem vezes, tem mais crente na praça que a gente levou do que gente para evangelizar. Não tem problema, a gente cerca mesmo para o cara não fugir, vai em 3, 4 para cada pessoa lá e dá um jeito, né? E aí uma das vezes que eu estava lá com eles, olha como o Espírito Santo de Deus traz unidade entre nós. Eu estava indo, e quando eu vou evangelizar alguém com coisa de praça, assim, esses evangelhos de impacto, eu já vou orando, pedindo para Deus mostrar quem que Ele quer que me usar lá também. E aí eu indo, chegando perto de 2 meninos, senti Deus falando muito forte no meu coração, dizendo que tinha lá um menino, que tinha uma avó, que estava com a pele escura assim, mas não era cor de pele, era alguma coisa, não sei se era uma sujeira, alguma coisa assim, num lugar meio estranho, e falava assim, fala para ele, fala para ele, fala para ele. Não estava entendendo direito, mas senti que era para falar isso para aqueles 2 meninos. Cheguei para eles, começamos a conversar, trocou uma ideia com os meninos lá também, tinha outro menino comigo lá da igreja, e aí contaram os nomes, a história deles, e eu falei, ó, qual de vocês tem uma avó que está falando, que ora por você faz tempo? Está tentando trazer você para a igreja, sei lá. Um deles falou assim, ó, pastor, minha avó, eu sei que ela ora por mim, né? Ela é crente, eu me desviei, mas eu acho que não é ela, nesse nível que você está falando aí também. Aí o outro menino falou assim, pastor, a minha avó não deve ser. A minha avó era muito ruim, uma pessoa ruim mesmo, mas agora que você falou, pastor, talvez tenha um negócio aí. Outro dia eu tive um sonho, e eu sonhava que minha avó estava no inferno, queimada inteiro com o fogo do inferno, e ela gritava, fala para o meu neto voltar para a igreja para não vir para cá onde eu estou. O menino começa a chorar, os dois voltam para a igreja em nome de Jesus, gente. Porque o Espírito Santo de Deus traz unidade entre nós. Olha que coisa linda que Deus faz, meu irmão. Último ponto que o pastor já está passando o tempo aqui já, né? Bora lá.
a igreja se reúne para multiplicar. Olha só o que diz a partir do versículo 20. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que os elogie? Certamente não vou os elogiar por isso. Paulo estava indignado com os grupos da igreja. Os ricos deveriam partilhar mais, estavam se embriagando, se empanturrando com a comida para não deixar sobrar para as outras camadas sociais daquela igreja. E a ideia da refeição era poder partilhar, abençoar, multiplicar aquilo que Deus estava dando sobre alguém. Mas eles estavam retendo, impedindo que a igreja pudesse se compartilhar daquela refeição ou da ceia do Senhor. E sabe, aquilo que Deus derrama sobre nós não é para simplesmente para a gente, precisa ser transbordar, multiplicar sobre os outros. Você lembra, por exemplo, da oração do Pai Nosso? O que vai dizer? Pai Nosso, já começa com unidade. É o mesmo Pai. Vai falar, por exemplo, inclusive, venha a nós o teu reino. Não é venha a mim o teu reino, porque quando o reino de Deus chega no lugar, meu irmão, ele abençoa não só você, mas as pessoas à tua volta. Isso fala sobre unidade na caminhada cristã. E é tão interessante, porque quando nós recebemos algo de Deus, aquilo tem que transbordar da gente para alcançar outras pessoas também. Salmo 133 vai dizer o quê? Ó, quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem em união. É como o óleo derramado na barba de Arão, que vai derramando entre o monte mais alto e o monte mais baixo. A bênção do Senhor transborda, meu irmão, porque ela precisa ser multiplicada. O problema é que muitas vezes, na nossa caminhada de unidade, a gente quer mais bênção para a gente do que para o outro. Quer ver o que acontece no culto? Às vezes, acho que não acontece no Rio, só em Curitiba. Às vezes o pessoal vem para o culto e já vem naquela cabeça assim: Senhor, hoje eu estou indo no culto, eu estou pedindo para o Senhor, para o pastor que vai pregar, não sei nem quem vai ser, ele vai descer do palco lá do púlpito e vai vir colocar a mão na minha cabeça, orar por mim, porque hoje o Senhor vai me ouvir e eu vou receber uma palavra do alto. Ô crente egoísta. Meu irmão, você vem para o culto não para simplesmente receber uma palavra, por mais que isso possa acontecer também. Você vem para o culto para adorar ao Senhor. O culto não é para mim nem para você, o culto é para Deus. O único que pode criticar que é uma coisa errada é o próprio Cristo. Lógico que naturalmente a gente vai mensurar, tentar ajustar algumas coisas para fazer isso melhor. Mas eu fico orando e falando com os jovens lá da nossa igreja: meu irmão, você tem que chegar aqui no culto, você vem para o culto e orando assim: Senhor, quem que eu vou abençoar hoje? Por quem que eu vou orar no culto hoje? Não vou esperar nenhum momento que o pastor vai falar para fazer isso. Eu vou chegar e vou orar por alguém, Deus vai mostrar alguém que eu vou colocar a mão na cabeça, vou orar por essa pessoa, vou pagar o lanche de alguém. Fala Deus agora, receber uma palavra. E aí a coisa vai caminhando, meu irmão. E está faltando generosidade, porque a gente quer vir no culto, sentar no nosso lugar e ir embora depois. Isso que no Rio de Janeiro, o pessoal ainda é muito simpático, cumprimenta todo mundo. E em Curitiba, que não querem cumprimentar as pessoas? Curitibano é um povo fechado, meu irmão. Mas o curitibano, o crente, está começando até a cumprimentar as pessoas em nome de Jesus. Olha que milagre está acontecendo naquela cidade, meu irmão. Aleluia mesmo, só quem já passou por Curitiba sabe que é assim. Mas sabe, o problema é que quando o crente já está retendo as bênçãos do Senhor, sabe o que acontece com ele? Ele fica estragado. É igual o maná no deserto. Você pega a porção diária, se pegasse a mais, acontecia o quê? Estragava. Apodrecia. Crente parado é igual água parada, meu irmão. O rio de Deus tem que fluir e a água parada apodrece. Sabe o que é o crente estragado? É o crente que só critica, só fala mal, mas não cuida de ninguém, não discipula ninguém, não serve na igreja. Não faz nada, meu irmão. Não é verdade? Vira crítico da igreja. Senta, vem todo domingo. Mas nada está bom para ele. Eu não sei se já aconteceu na igreja de vocês, mas lá na igreja, sabe o que acontece? Tem uns crentes chatos lá, os crentes complicados, esses críticos. Tem crente que liga de manhã na igreja, na recepção da igreja, perguntando qual é o pastor que vai pregar. Porque dependendo de quem vai pregar, ele não vai. Não tem, né? Graças a Deus. Imagina se tem uma coisa dessa. É possível, gente, um negócio desse? Infelizmente é possível. Por quê? É crente que está estragado. Vai perguntar para o crente desse se ele discipula alguém, meu irmão? Discipula nada. Vai perguntar quando se discipulasse também ia dar ruim, né? Ainda bem que não discipula. Mas sabe o que é legal? Se coloca um cara desse, arruma a primeira vida dele, coloca para discipular, ele para de criticar. Porque ele começa agora, voltou a trabalhar, voltou a servir, viu como é difícil, né? Cuidar de alguém, aquela coisa toda. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. E sabe, alguém aqui, não sei se é uma coisa mais do sul do país, de Curitibano, alguém aqui, os carioca, gosta de churrasco também? Ô, coisa boa, né? Hora dessa também pode ser, não tem problema. Vamos melhorar. A gente gosta de rodízio, então.
Meu Deus, fala Deus, que eu estou sentindo que o meu irmão hoje vai ser a unidade do Espírito e vai pagar até o rodízio. Oh, aleluia. Olha, hoje o Espírito está forte, né? Mas, pensa assim, ó. Primeira dica pastoral, guarda essa. Quando você vai no rodízio, meu irmão, arroz você come em casa. Né? Aí você vai no rodízio lá, boa essa aí, né? Aí, você vai no rodízio, o que acontece? Você começa comendo de tudo, né? Os caras trazem lá aquele espeto corrido, aquele negócio lá, quase tudo você pega. Daqui a pouquinho você vai ficando mais cheio, mais empanturrado lá, né? Satisfeito. E aí você começa a ficar seletivo. Você, não, agora eu quero só a picanha. Só o queijinho que quase não aparece, né? Eu quero só o queijinho. Né? E fica meio seletivo. É igualzinho o crente estragado. Só vai ouvir a palavra se for aquele pastor pregar, só vai no culto se for naquela igreja, e não quer, você está retendo a bênção, meu irmão, você não quer abençoar as pessoas. Aquilo que Deus derrama sobre nós tem que transbordar em mais gente. Igreja se reúne para multiplicar crente, multiplicar igreja, multiplicar grupos pequenos, multiplicar ministérios, multiplicar as bênçãos do Senhor sobre nós, meu irmão. Tem muita gente que está muito preocupada com o que vai receber de Deus, né? Que ele quer ganhar, ele quer o milagre, ele quer os presentes, ele quer as bênçãos. Meu irmão, a palavra de Deus vai dizer que é melhor é dar do que receber. Quando é que foi a última vez que você deu uma oferta para o irmão teu aqui da igreja? Além das coisas da igreja, tem que ajudar também. Da tua igreja. Senhor, sobrou um dinheirinho lá, quem que o Senhor quer me escolher para eu ajudar? Meu irmão, eu oro para o Senhor me abençoar financeiramente, sabe para quê? Para eu abençoar mais gente. Graças a Deus eu pude até dar carro, meu irmão. Nunca ganhei um carro, mas eu pude dar carro já, em nome de Jesus. Olha que coisa linda. É muito melhor, meu irmão. Porque a gente só quer receber, meu irmão. Estamos ficando crente estragado. Melhor é dar do que receber. Deixa eu terminar com uma história. Um tempo atrás, eu estava lá em Curitiba, e por muito tempo eu trabalhei num acampamento na Palavra da Vida, na região de Curitiba, tem um acampamento lá também. E eu tinha um tempo no começo, comecei a servir naquele ministério, maior, e tinha um lago e tinha uma montanha que eu ia fazer meus devocionais lá na montanha. Passaram alguns anos, eu estava não conseguindo ir sempre lá, e senti uma vez Deus me chamando para voltar na montanha, para orar lá na montanha. Meu irmão, até Batista está orando no monte agora também. O negócio está diferente. Em nome de Jesus, né? Só que eu ia lá ter um tempo com Deus, gente. Tudo bem que, infelizmente, Deus falou comigo em julho. Estava menos 4 graus naquela manhã. Na cidade de Curitiba, a gente atravessar um riozinho, mas ouço e obedeço. Tudo bem, né? Cheguei lá, tinha uma pedra que eu sentava normalmente. Falei, é mais para frente. Sentei numa pedra, tinha uma pedrinha fosse para encostar as costas assim só. Parecia uma poltrona. Falei, nossa, Deus preparou até o ambiente hoje aqui, que negócio maravilhoso. E eu comecei a ler a Bíblia. Quando eu abri minha Bíblia no meu devocional em sequência, que eu estava fazendo naquela época, sabe onde caiu, meu irmão? Êxodo capítulo 3, o encontro de Moisés com o Senhor no monte. Falei, meu Deus, é hoje. E aí eu li um capítulo 5, 10, 15, 20, sabe o que aconteceu? Nada. Falei, tá bom, Deus, então vou colocar uns louvores aqui. Podia cantar algumas músicas, cantei umas 15, 20 músicas, sabe o que aconteceu? Nada. Na verdade aconteceu uma coisa, eu comecei a murmurar. Deus, eu podia estar lá na casa que eu estava, tinha um fogão a lenha, um café passado, Bíblia e café, combina que é uma beleza, e estava maravilhoso lá. O que o Senhor me trouxe fazer aqui? Eu podia buscar o Senhor lá também. E comecei a reclamar lá, e daqui a pouco Deus falou comigo assim, Lucas, por que eu tenho que me revelar a você do mesmo jeito que eu revelei a Moisés? Eu fui bem sincero, meu irmão, eu falei assim, Deus, porque seria bem legal. Você queria também, né? Tira a sandália dos pés, já começa, né? E aí Deus falou assim, Lucas, eu não preciso fazer assim com você, mas olha para frente. Quando eu olhei para frente, meu irmão, bem assim, ó, sabe o que tinha na minha frente? Um arbusto. Falei, e agora? Sabe o que aconteceu? Nada. Aí Deus falou assim, olha para a direita. Tiago, sabe o que tinha na direita? Outro arbusto. Falei, meu Deus, comigo vai ser 2 arbustos. Sabe o que aconteceu? Nada. Olha para a esquerda, outro arbusto. Falei, meu Deus, é a trindade, agora o negócio vai... Sabe o que aconteceu? Nada. Olha para trás. Atrás tinha mais um arbusto. Falei, meu Deus, estou cercado aqui, vai ser um fogo, coluna de fogo esse lugar aqui. Não pegou fogo em nada, meu irmão. Aí ele falou assim, olha para o ladinho, tinha um arbusto filhote, bem pertinho da minha perna, assim, pequenininho assim, parecia um bonsai. E aí, Deus falou assim, Lucas, eu trouxe você aqui não para ver mato pegar fogo, mas trouxe você aqui para dizer para você que a minha presença vai estar ao teu redor, no teu ministério, por onde você passar. Porque a bênção de Deus ela é multiplicada, não só para a gente, mas para abençoar as pessoas à nossa volta. E sabe, o que está faltando para muitos de nós é derramar cada vez mais das bênçãos que recebemos de Deus. É palavra, é oração. Não tem a ver só com dinheiro, meu irmão. Quando é que você foi, qual foi a última pessoa que você orou por alguém espontaneamente, sem ninguém pedir? Qual foi a última vez? Eu queria terminar essa mensagem
para tentar deixar marcado na tua vida o que é a unidade do Espírito realmente. Para a gente aprender de verdade a amar e ver os nossos, que chamamos de inimigo, não como inimigos, mas como os nossos irmãos. Felipe, chega aqui um pouquinho só, me ajuda aqui rapidinho. Meu irmão, o pastor Felipe, sabe que time que ele torce? Flamengo. Inferior. Mas você já pensou em alguém com o pastor Felipe chegar a colocar uma camiseta dessa aqui, ó? Coloca aqui para mim um pouquinho só. Felipe, quem que é outro que tem qual time? Quem? Os pastores, quais são os times deles aí? Botafoguense? Vem também, pessoal, chega aqui também rapidinho. Acho que o Botafoguense pode ser... Botafoguense Fluminense, não? Pode ser? Pode ser. Pode ser. E aí? Podia ser pior, pastor, podia ser pior. Pode pôr. Quem? Tem um ali que é vascaíno doente. Vascaíno doente. Quem que é o vascaíno que está aqui? O doente ali é aquele ali de jaqueta jeans. Vem. Não tem problema, põe na frente. Só segurar. Pode pôr. Dá pra colocar. Põe. A unidade, meu irmão, vai acontecer quando a gente vestir a camiseta do outro. Do Flamengo, vai. Meu irmão, essa é a hora que você está aqui no culto e prepara o celular para fazer figurinha, tá bom? Pode mandar cancelar a transmissão? Pode, já corta o culto lá já. Já caiu, né? Já caiu. Se fosse o Vasco até dava, né? Ó. Cadê o fogo? Marcelo, vem. Você mora mais perto do lugar lá do Botafogo que eu sei, pode vir. Pode vestir, tira a jaqueta jeans aí de pastor de juventude, põe. A unidade vai ser testada hoje nesse lugar aqui, ó. Fica aqui pertinho aqui, Marcelo, ó. Vai lá. Segura na frente, vai lá. Eu não quero pôr, segura, pode segurar. Põe, vai lá. Vai, só põe na frente. Tá pequeno, não, vai. É porque é menor o tamanho, vai ficar muito sedutor, gente. Então deixa ali só na frente, já, né? Ó, aqui, ó. Ó lá, ó. Deixa eu mostrar pra você, meu irmão, aqui, ó. É o bairro do coração. É o bairro tá no coração, né? Ó lá, ó. Que isso, hein? Você está entendendo o que é unidade, meu irmão? Tem as divisões de futebol, não tem problema. Mas nós não somos inimigos. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Aleluia! Vai parar o contrário. Seu Natal de palmas, pastores aqui, gente. Olha que coisa linda aí. Obrigado, gente. Pode tirar ali, pode descer, fique à vontade. Pode tirar, depois eu pego lá já. Ó, o respeito, não vai jogar no chão as camisas do irmão, né? Os caras querem levar para casa, pode de chão, não dá não, tá bom? Mas vai lá, volta aqui, gente, volta aqui, ó. O movimento de unidade, através da Semana de Avivamento, não é a unidade completa. E tem vários movimentos por aí que já foram do passado, dos tempos atuais, e vão vir outros na frente também. Mas eu acredito, de verdade, que nós podemos aprender a amar uns aos outros, respeitando uns aos outros. Isso tem a ver quando a gente veste a camisa do outro. A brincadeira de times aqui é só para ilustrar. Mas quando eu visto a camisa do outro, aquele outro não é mais meu inimigo, ele é meu irmão. Eu não vejo mais placa de igreja, eu vejo só irmãos em Cristo Jesus. Uma das maiores mentiras do reino de Deus, nos nossos tempos, é que o inimigo tenta dizer para nós que nós somos primos. Eu só vejo irmãos entre nós aqui hoje, meu irmão. Eu quero orar com pessoas hoje aqui, porque essa palavra é muito forte. Ela vai falar que quando nós causamos divisões, nós somos desaprovados por Deus. Eu queria que você fizesse uma oração tua agora, no teu lugar. Dizendo assim, Senhor, sonda meu coração. Tem algum caminho mau? Tem alguma área de divisão? Alguma área que está faltando perdão? Alguém que eu não consigo nem conversar na minha própria igreja? Ou até de outra igreja, de questões do passado? Pede para Deus mostrar para você. O Espírito pode revelar. E hoje eu quero fazer um desafio. Se você quer ser aprovado por Deus na busca pela unidade, eu queria pedir para você ficar de pé no teu lugar. Como um compromisso. Tem coisa que você vai ter que resolver.
Mas, Senhor, eu não quero ser agente de divisão, eu quero ser agente de unidade nessa terra, para que o reino de Deus possa avançar. Eu não quero ser pedra de tropeço na vida de ninguém, eu quero buscar cada vez mais a unidade do Espírito, porque uma igreja forte é formada de famílias que estão fortes e unidas em casa. Tem muita família, tem muito adolescente, muito jovem, que a casa dele, mesmo os pais sendo crentes, a casa é um inferno, é um pé de guerra. Lá na nossa igreja tem muito adolescente que vai para a igreja e não quer ir embora para casa, porque ele não aguenta mais a casa dele, e os pais são crentes, vão na igreja todo domingo, meu irmão. Quando a gente viver em paz, meu irmão, olhando os outros como o Senhor olha, o que a palavra de Deus vai dizer? Amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como? A gente mesmo. O outro vira do nosso time, e a gente torce para a mesma coisa. Sabe para quê? O avanço do reino de Deus. Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos no seu lugar, que eu queria fazer mais um desafio hoje, de algo que Deus pediu aqui, enquanto o pessoal está preparando aqui, pode ir tocando. Eu creio que Deus está levantando um novo tempo, de uma nova geração, de um novo exército, de líderes, ministros, pastores, missionários, que vão ser enviados por essa terra. Deus deu uma palavra para nós, como juventude, lá na nossa igreja, que a nossa igreja vai ser um celeiro de missionários. Zacarias 9, versículo 14, diz que eles serão como flechas que reluzem como relâmpago. Mas eu creio que essa palavra é muito mais forte do que simplesmente uma igreja, porque é uma palavra que uma igreja só não pode suportar. Eu creio que essa palavra é para o Brasil, e do Brasil nós iremos enviar nos próximos anos milhares de missionários por essa terra, em nome de Jesus. E hoje, se Deus falou com você dessa forma, que Ele vai muito mais profundo do que a unidade, porque Deus está alinhando o teu coração com o coração dEle, os teus planos com os planos do Senhor para a tua vida. Se você entender um chamado diferente para você hoje aqui, e é um marco hoje para a tua vida, de um chamado que Deus está te chamando para o ministério em tempo integral, meu irmão. É um chamado pastoral, um chamado missionário, talvez um ministro, uma ministra, alguma área da igreja, sendo na parte de adoração. Se Deus falou com você, eu vou pedir para você vir aqui à frente, eu quero orar com você. Porque hoje Deus está chamando pessoas. O chamado do Senhor ministerial de uma vida, a palavra de Deus vai dizer que é um grande privilégio. É um privilégio, pode ficar aqui, é um privilégio ser chamado, escolhido, dedicar a vida inteira, completa, para simplesmente pregar o Evangelho por onde a gente passa. Deus está chamando pessoas hoje aqui. Você que está aqui como igreja, continua orando, porque hoje é um dia que Deus está levantando novos pastores, novos ministros, ministras, missionários, missionárias, líderes nas igrejas, pessoas que vão, em nome de Jesus, se preparar, se capacitar em poucos anos, junto com tantos pastores que já estão aí na caminhada, vão nos ajudar a saquear cada vez mais o inferno. O Rio de Janeiro vai ficar pequeno em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai trazer um grande despertamento sobre essa cidade. Ele já começou, porque as igrejas estão começando a aprender a trabalharem juntas umas com as outras, para que a gente possa ver o reino de Deus avançando. E creio que numa geração sim, nós podemos alcançar uma cidade inteira para Jesus. Mas isso depende de um grande exército sendo levantado hoje nesse lugar aqui. Os pastores estão aqui, se puderem me ajudar a orar com as pessoas também. Eu quero orar com você nesse tempo. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque a unidade do Espírito é uma obra tremenda do Senhor, Pai. Nós estamos ainda começando nessa caminhada, mas queremos pedir, Pai, nos ajuda a encontrar essa maturidade, acelera isso, para que possamos perceber as bênçãos do Senhor acontecendo na nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade, como igrejas reunidas, no nosso país também, Pai. O Brasil é do Senhor Jesus, nós cremos nisso e queremos pedir, Pai, que possamos ser encontrados, aprovados pelo Senhor, pela busca pela unidade. Enxerga, Deus, nos mostra agora, nos revela se há algum caminho mau nos nossos corações, tem trazido divisão no corpo de Cristo. Não queremos mais dividir, não queremos falar mal uns dos outros, não queremos mais entristecer o Teu nome, seja na internet, na igreja ou pelas praças e ruas. Queremos exaltar o Teu nome, e se abrirmos a nossa boca para falar de alguém, serão palavras de bênção, serão elogios, para impulsionarmos as pessoas, porque as nossas igrejas, em nome de Jesus, vão se reunir cada vez mais, para fazer as pessoas crescerem, melhorarem, buscarem unidade e multiplicar. Senhor, nos visita, Pai, que cada casa aqui representada possa ser uma casa onde a paz do Senhor habita, porque a paz é uma pessoa, a paz é a pessoa de Jesus Cristo habitando em cada casa. Famílias estão divididas, possam ser encontradas pelo Senhor, alcançadas pelo Senhor, porque famílias fortes formam uma igreja ainda mais forte em nome de Jesus. Senhor, temos vários jovens aqui na frente hoje, declarando um chamado do Senhor para suas vidas, um chamado pastoral, missionário, de liderança, de adoração, Pai. Eu quero pedir, eu selo esse compromisso
Que grande privilégio é poder servir ao Senhor. Essa é uma grande alegria para nós hoje aqui. Eu quero pedir-nos a ajuda a entender os próximos passos, as direções, que eles sejam usados e bênçãos em cada uma das suas igrejas. E no tempo certo, no tempo do Senhor, eles possam estar pregando, anunciando, assumindo novas posições no teu reino, para que o Evangelho do Senhor possa continuar avançando e a próxima geração seja maior do que a nossa geração, para que os nossos ombros sejam os degraus da próxima geração. Pai, nos visita hoje aqui. Essa é a nossa oração, Deus, no nome de Jesus. Amém.